Olá, minha gente. Bom dia a vocês. Ainda é bom dia, eu estou aqui no meu escritório em Curitiba para conversar sobre Porto Alegre. Eu fiz um vídeo convidando os amigos, os simpatizantes, os democratas do Brasil a estarem em Porto Alegre no dia 24, dia do julgamento do ex-presidente Lula pelo TRF4. Eu acho importante que a gente esteja lá, não só pelo Lula, pela democracia. Uma manifestação pacífica, tranquila e forte, consistente. Uma manifestação em defesa do Brasil e da nossa soberania. Minha gente, a questão do Lula nesse processo é um absurdo jurídico completo e absoluto. Vamos raciocinar juntos sobre isso. Dizem que o Lula iria receber um apartamento como parte de favores que prestou à empreiteira Odebrecht. Minha gente, este apartamento hoje está em nome da Caixa Econômica Federal. Ele, numa operação financeira do grupo que administrava a construção do prédio, foi transferido como garantia para a Caixa Econômica Federal. Nunca foi do Lula. Vamos admitir que a empreiteira realmente pretendesse dar o apartamento de presente para o Lula. Dona Marisa havia comprado um apartamento no 4º andar, estava pagando há anos. Se não me engano, ao longo de 10 anos, já havia pagado cerca de 300 ou 300 e poucos mil reais. A empreiteira resolveu, vamos supor, fazer um presente ao Lula. O Lula saiu do governo com 84% de apoio popular no Brasil. Era muito influente no governo. A empreiteira teria interesse em ser simpática ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o Lula não aceitou esse apartamento. Mostraram o apartamento para ele, a ideia inicial provavelmente era transferir do 4º andar para um apartamento lá em cima. O Lula teria que pagar a diferença. A empreiteira não cobraria a diferença do Lula. A intenção dela, para mim, é clara. Ela faria um presente ao Lula, fim e a cabo desse processo. O Lula não aceitou, disse que não gostava do apartamento. Daí eles resolveram fazer algumas mudanças para seduzir o presidente. Ele nunca aceitou o apartamento. Depois surgiu o negócio do mensalão e, inclusive, o presente não se realizou. Mas eu tenho, para mim, a convicção de que o Lula não aceitaria o presente. Mas, de qualquer forma, esta operação pretendida pela empreiteira não se materializou. Então, de repente, não mais que de repente, o juiz Moro resolve que tem uma multidão de indícios que fazem o convencimento do juiz, embora a operação não tenha se materializado. Do ponto de vista do direito brasileiro, do direito em qualquer lugar do mundo, não houve crime. E eu tenho a convicção que o Lula jamais aceitaria o presente do apartamento. Não é a convicção do juiz Moro. Ele pode ter lá a convicção que quiser, mas ele não pode criminalizar um fato sem materialidade. O julgamento da sentença do Moro vai ser no TRF4. Numa circunstância terrível, a chefe de gabinete do presidente fazendo chamadas no seu blog para a condenação do Lula, sem prova material, sem nada disso. É um absurdo do ponto de vista do direito brasileiro. Eu me opus à política econômica do governo do Lula e do governo da Dilma, quando exercia o meu mandato no Senado. Mas me coloquei contra o impeachment porque eu sabia o que vinha. E o que vinha foi o que veio. O fim da CLT, o fim da aposentadoria, que nada mais é do que a entrega desses recursos todos à banca privada, é a privatização da Previdência para deixar uma massa monstruosa de recursos na mão do setor financeiro. É o domínio absoluto do setor financeiro em relação ao governo do Brasil. O Papa, lá em Davos, deixou claro isso, Papa Francisco. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu não vou dizer a vocês que eu sou um
uma pessoa que recusa toda a evolução da economia do mundo, os benefícios que a competição viabilizou na inovação tecnológica e tudo mais. Mas a minha posição é igual do Papa Francisco. O capital é bom quando ele for investido numa planta industrial, numa fábrica, na inovação tecnológica, quando ele melhorar a vida das pessoas, viabilizar salários, maneiras de sobrevivência, quando ele viabilizar a qualidade da educação, da evolução do processo civilizatório. Mas o capital não pode governar o mundo, ele não é mais importante que a fraternidade, que a vida das pessoas. É esta a posição do Papa, é bíblica. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E Mamon, como tenho dito repetidas vezes aqui no meu Face Live, é uma palavra que em hebraico significa singelamente dinheiro. O dinheiro deve servir a humanidade, mas não pode comandar a humanidade. Isso é muito claro. Então, quando nós formos a Porto Alegre, em primeiro lugar, nós estaremos dizendo ao Brasil que não acreditamos no crime supostamente cometido pelo Lula na questão desse apartamento. Isso é uma basófia, é absolutamente ridícula a condenação do ponto de vista do direito, da minha formação como advogado. Mas nós também iremos dizer que quem tem que resolver isso é a população brasileira, o voto direto, na escolha de um presidente que terá um programa muito claro. Eu, pessoalmente, acho que o Lula aprendeu muito. E eu vejo hoje que o Lula, com a sua popularidade, é o ponto de apoio possível para nós revertermos as barbaridades que estão acontecendo no Brasil. O PMDB veio com aquele projeto dos banqueiros, a ponte para o futuro, que é o domínio absoluto do capital. Vendas de terras brasileiras sem limite de tamanho, fim da CLT, fim da soberania nacional, subordinação do Brasil aos interesses do grande capital financeiro e de outros países fortes economicamente. O nosso projeto civilizatório está interrompido. Nós temos um governo acusado de tudo que é possível se acusar um governo. O presidente da República, com dinheiro público, compra a proibição da investigação das denúncias feitas a seu respeito no Congresso Nacional. O governo tem um ministério quase inteiro, absolutamente desqualificado. Eu faço aqui um parênteses ao meu amigo Osmar Terra. Eu acho que o Osmar não devia estar nesse governo. Não entendo essa guinada do Osmar para a direita, mas eu conheço ele há muito tempo. E eu tiro o Osmar Terra da crítica que faço a esse ministério, senão ele vai ficar bravo comigo, vai protestar. Ele não merece a crítica e eu não a faço. Mas, minha gente, estão acabando com o projeto civilizatório do Brasil, a nossa evolução. A CLT tinha erros? Tinha. Corrige os erros, não acaba com o direito dos trabalhadores. A Previdência tem alguns problemas a serem corrigidos? Sim, tem, mas corrigir a Previdência não é entregar esse recurso todo ao capital financeiro. Nós temos um projeto civilizatório, nós temos um país que caminhou no sentido da fraternidade, da construção de uma civilização diferenciada. O Getúlio Vargas com a SLT, nós incorporamos as conquistas sociais do Ocidente e nós vamos a Porto Alegre dizer, primeiro, que é ridícula a condenação do Lula. Segundo, que quem resolve os destinos do Brasil não é a ponte para o futuro, redigida por economistas subordinados a bancos e ao capital financeiro. Quem tem que resolver isso é um júri popular. É o brasileiro, votando num programa de governo. Vamos dizer a esta mídia toda corrompida pelo capital que o Brasil não quer esse caminho, que nós queremos, porque nós não temos outro meio. A mídia está tomada, vocês vejam, eu estou falando com vocês aqui, sou senador do Paraná. No meu primeiro mandato no Senado, eu fui proporcionalmente quem teve mais votos para o Senado do Brasil, talvez da história das eleições do Senado do Brasil. Eu não tenho um espaço. Pelas televisões eu sou criticado, espaço ao vivo, nenhum, só crítica. E vocês sabem, os paranaenses sabem, que eu faço da política uma missão. Eu entrei nisso com a esperança de
ajudar a transformação do país e do mundo, de um ponto de vista fraterno. Eu tenho uma tradição familiar de solidariedade política. O meu bisavô fundou o primeiro Partido Operário do Brasil, no dia seguinte da proclamação da República. Reforma agrária, reforma previdenciária, mudanças fundamentais no direito brasileiro e a valorização do trabalhador. O trabalho é fundamental para a construção de uma sociedade. A gente fala em robotização e tudo mais. A gente tem que subordinar a robotização à diminuição da carga horária dos trabalhadores, não ao aumento da carga horária, a concentração de renda e a diminuição do salário. Minha gente, nós vamos a Porto Alegre não apenas pelo Lula, mas pelo Brasil. Esta manifestação vai nos ajudar a evitar que no futuro, numa convulsão social, nos transformemos em países como esse que nós vemos na Ásia hoje, conflitados, com mortes, com terrorismo, com um povo insatisfeito, desesperado. Nós não queremos isso para o nosso país. É uma manifestação democrática. Eu vou estar lá em Porto Alegre, com os meus amigos gaúchos, com esse povo maravilhoso. Agora, de repente eu vejo aí o Osmar Dias colocar uma crítica a mim na boca de um jornalista gaúcho que parecia um bichon frisé, como aquele cachorro que ele apareceu na sua campanha para o Senado aqui no estado do Paraná. Desculpa, eu falei no Osmar Dias, o Álvaro Dias. Eu falo, os dois são irmãos, às vezes me confundo. Minha gente, vamos a Porto Alegre. Vamos a Porto Alegre pela democracia, pela soberania, pelo processo civilizatório e pelo nosso Brasil.